Minha rapaziada vascaína, muito bom dia. Ricardo Rodrigues falando para o canal Rio Grande do Canal Vascaíno. Hoje o Vasco estreia na Copa Sul-Americana às 19 horas, horário de Brasília, contra o Melgar, no estádio monumental da Universidade Nacional de San Agustín, em Arequipa, lá quase no teto do planeta, a 2.335 metros de altitude. O Vasco desde ontem já está em Arequipa treinando, treinou ontem às 8 da manhã, né, para tentar se adaptar um pouco aí à altitude, né. A temperatura no horário do jogo vai estar entre 15 e 17 graus, segundo os meteorologistas, e a partida vai ser arbitrada pelo paraguaio Derlis Lopes, ok? Que no VAR vai estar acompanhado pelo também paraguaio Zuma Quinones, né? Eu estou usando aqui informações dos jornais de Arequipa, ok? Porque a meu ver, tá? Eu prefiro pegar substâncias no caso, como o time de Melgar é de Arequipa, eu vou pegar jornais de Arequipa, pegar jornal brasileiro e vai repetir portais, né, de jornais pela América Latina. E eu prefiro peguei duas informações, né, de jornais de Arequipa, do El Pueblo de Arequipa e o do Correio de Arequipa, ok? Falando sobre o Melgar, né, que está na liderança do campeonato peruano, né? Ele está agora visando a Sul-Americana, óbvio, e o técnico do Melgar, né, o Rigoletto, né, Walter Rigoletto, né, ele tem o argentino, ele está com jogadores à disposição, né, só que eles têm problemas de contusão na equipe, né, de acordo com eles lá, um dos principais jogadores, né, o Bernardo Cuesta, ele está meio lesionado, mas ele deve ir para o sacrifício, a princípio, né, pelas informações que nós temos aí dos jornais, né, dos setoristas lá do Melgar. Ele tá sentindo uma contusão, mas ele deve ir para o jogo, né. Um possível time inicial do Melgar, ele está previsto com o Cáceres, daquela seleção peruana, né. Aí você tem a defesa, ele joga no 4-4-2, né? A defesa deles com Cabanilhas na lateral direita, a zaga Gonzalez e Barrios, e o lateral Lazo, né, na lateral esquerda. Aí no meio campo você tem lá Orzan com Tandazo, e você tem lá, teria o Facundo jogando no meio campo, mas não está confirmado ainda. Mas o certo é que está no ataque o Persiliza, né, no meio campo ali, fazendo aquela função mais ou menos de um meio avançado, e na frente lá o Cabreira e Bordachar, né, e o Martins é o centroavante, com o Cabreira e o Bordachar pelas pontas, né. Então esse time, a princípio, que deve ser levado para jogar contra o Vasco da Gama. Eles têm um respeito muito grande pelo futebol brasileiro, tá? Eles colocam aqui, tem um parágrafo, vou até colocar aqui, abre aspas, pro jornal El Pueblo de Arequipa. Eles colocam assim: embora a seleção brasileira não reflita o calibre de seus clubes, com a grande maioria de seus jogadores atuando na Europa, o nível do futebol no Rio de Janeiro continua entre os melhores do mundo. É por isso que a partida do FBC Melgar contra o Vasco da Gama é uma das mais difíceis da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ou seja, eles têm um respeito muito grande pelo futebol brasileiro e pelo futebol carioca, tá? Eles colocam aí realmente, a seleção brasileira tem muitos jogadores de fora e tal, mas eles têm um respeito muito grande pelos times cariocas. Já visto que três desses 4 times, né, foram campeões Libertadores aí. Botafogo atual campeão, anterior foi o Fluminense, anos antes foi o Palmeiras, depois foi o Flamengo. O Vasco já foi campeão 2 vezes sul-americano. Então, quer dizer, os 4 times do Rio de Janeiro têm tradição em competições sul-americanas sendo campeões da Libertadores.
né? Então eles têm um respeito muito grande pelo futebol do Vasco e eles têm uma preocupação defensiva muito grande realmente com o Vasco da Gama. Ele coloca aqui, né, que eles têm assim um cuidado defensivo, eles vão ter que atacar para vencer a partida, né? Eles estão confiantes em vencer a partida, só que eles dizem que não pode descuidar da parte defensiva, porque o time do Vasco tem jogadores de categoria, de acordo com o técnico do Melgar, né? E o nosso Vasco da Gama, ele está indo lá com 27 jogadores, né? O Carille, a princípio, ele não deve fazer modificações grandes no time. Ele deve começar o jogo contra o Melgar com a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Santos, ou seja, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Meio campo, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré e Nuno Moreira. Verratti no ataque. Então deve ser esse time a princípio. Ele não deve modificar, ok? Então ele não deve sair do 4-2-3-1, né? A meu ver, tá? Pelo nível do futebol peruano, dizer que a seleção lá não tá essas coisas, né? Tem jogadores estrangeiros também, mas tem jogadores lá. Lá é equilibrado, lá é quase meio a meio, jogadores peruanos com jogadores que estão jogando fora do país. Então, a meu ver, se o Vasco tiver uma atuação parecida com o Santos, logicamente vamos levar em consideração o fator altitude, tá? O fator altitude, nesses jogos, ele entra como um 12º jogador para o time da casa, tá? Porque você é previsível, tem jogadores que não vão sentir, tem jogadores que vão sentir. Às vezes um goleiro está lá com menos esforço físico, em tese, né? E na prática ele realmente não tem. Ele não tem que ficar correndo, deslocando 4, 5, 3 km por jogo. Às vezes ele vai sentir, apesar de ter menos atividade física, enquanto o jogador que tem essa mobilidade maior não sinta. Então é uma incógnita, como diz, uma caixinha de surpresa, né? A questão da altitude, né? Mas pelo nível do futebol peruano e pelo que o Vasco apresentou na luta, na determinação, após tomar o gol do Santos no primeiro tempo, partiu para cima e conseguiu a virada. Acho que equilibrando as ações, ele pode sair com o resultado lá, no mínimo empate, tá? O ideal seria vencer, tá? Porque esses times, o Melgar, quando vier para baixo, tanto o Puerto Cabello quanto o Vasco, como vai ter, e como o time argentino também vai ter essa situação aí de problemas com altitude, todos eles vão ter. Mas quando o Melgar descer, vou para o nível do mar, creio que eles terão muitas dificuldades para ganhar, né, do Vasco da Gama, do Rosário e do Puerto Cabello na Venezuela, ok? Então, esperamos que tenhamos um bom jogo hoje, tá? Que o Vasco estreie bem na Sul-Americana. Como eu falei, vai jogar no 4-2-3-1. A questão fisiológica, ela é muito importante nesse jogo, tá certo? Eles preferiram ir um dia antes, né? Para chegar lá, não ter, porque você pode fazer o seguinte: ou você chega com bastante tempo, antecedência, uma semana, ou você chega no dia anterior à partida, porque aí você não vai sentir tantos efeitos. Se você chegar nesse meio tempo, 3 dias, aí dá ruim, tá? Então o ideal é você chegar o mais perto possível da partida, tá? Então viajamos na segunda-feira, tá? Beleza? Tem aquela adaptaçãozinha, e aí fomos pro campo treinar, e hoje é o jogo, ok? O jogo deve passar somente na Paramount Plus, tá? O jogo, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a Paramount, ok? Todas as informações do canal que vai passar o jogo. O Vasco e Melgar só vai passar no canal Paramount Plus,
ok? Que vai narrar o Nivaldo Preto, se não me engano. Tá bom? Então, fiquem atentos. 19 horas, Melgar e Vasco, estreia do nosso querido Clube da Colina na Copa Sul-Americana. Aqui foi o Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom dia. Devo voltar com o pré-jogo ali coladinho, mas para ter um papo aí, quando tiver definição de escalação, a gente vai bate o papo, tá ok? Para vir pro jogo aí preparado e torcendo pro nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Beijo no coração de todos.